design thinking e lean startup, né? Como diferenciar uma coisa da outra. E aí ele pegou e falou, cara, isso é um tema interessante para a gente falar a respeito no Caju Vale, porque a gente trabalha com empreendedores, o pessoal quer inovar, quer trazer ideias novas. E são duas formas de se fazer isso. Tem muita coisa em comum e algumas diferenças, né, que a gente vai explorar hoje. Primeiro, meu nome é Ciro Luna, né? Eu sou de Recife, eu estou aqui há 1 ano aproximadamente. Já trabalho há 14 anos com design de artefatos digitais, né? E, enfim, antes se chamava de usabilidade, depois foi mudando para a experiência do usuário, arquitetura de informação e tudo mais. E de um tempo para cá eu já venho me dedicando mais ao estudo de metodologias de inovação, né? Eu fiz um mestrado recentemente no CESA, que é um Instituto de Inovação em Recife, lá no Porto Digital, e aprendi algumas coisas interessantes, e isso abriu meus olhos. Já vinha estudando algumas coisas há algum tempo, já tinha trabalhado com startups há algum tempo, mas isso abriu meus olhos para muitas coisas, e depois você olha assim, cara, como eu errei por tanta besteira, né? Bem, primeiro vamos falar de Design Thinking, né? Vocês já devem ter ouvido falar de Design Thinking. Alguém aqui já teve a chance de aplicar o Design Thinking? Legal, legal. Então, assim, Design Thinking, na verdade, é uma forma de se vender uma metodologia de design, entendeu? Já tem algum tempo que se usa métodos de design que acabaram se tornando Design Thinking, ok? E a IDEO e a Apple acabaram transformando isso daí num fenômeno mundial, né? Todo mundo conhece, porque a Apple, assim, a IDEO foi a empresa que fez o primeiro mouse da Apple. E depois fez o primeiro mouse da Microsoft. Então, assim, e diversos outros produtos bem interessantes que acabaram fazendo com que o Design Thinking se tornasse uma coisa mais, tanto a empresa quanto a metodologia, uma coisa que todo mundo reconhecia como uma coisa que ia trazer valor para o cliente ou para o usuário. E bem, antes de mais nada, vamos definir o que é, né? Design Thinking, esse daí é Tim Brown. Tim Brown foi o cara que escreveu o livro de Design Thinking, né? Ele é o CEO da IDEO, entendeu? Ele diz o seguinte, que a abordagem é centrada no ser humano, entendeu? Que usa técnicas de design, ok? Para atender necessidades dos usuários e para equilibrar a tecnologia com a viabilidade de negócio, né? Você vai ter a questão tecnológica e o negócio tem que ser sustentável financeiramente, mas primeiro ele começa centrado no ser humano. Então, a partir daí, o Design Thinking ele sempre começa pelo aspecto da desejabilidade, pelo aspecto humano. Você pegar esses 3 ciclos, é onde se fala que ocorre de verdade a inovação, né, segundo o pessoal da IDEO. E aí o que acontece? A gente tem a praticabilidade, que é a questão tecnológica, a coisa tem que ser possível de ser feita tecnologicamente. Você tem a desejabilidade, que é a necessidade do usuário, ou o desejo do usuário de ter aquilo, ou de usar aquilo, e você tem a viabilidade, que é a questão da grana. Se aquilo ali se torna um negócio sustentável ou não. Certo? Você tem que ter isso daí. Você pode ter uma coisa que certamente venderia muito bem, seria viagem no tempo. Muita gente ia querer, mas a gente não tem tecnologia para isso. E existem outras coisas também que seriam legais, que a gente tem tecnologia, mas a coisa não é viável financeiramente e as pessoas não querem. Então, o equilíbrio acontece exatamente aí. Quando se fala de Design Thinking, na verdade, a gente está falando de uma forma como ele foi vendido. Design Thinking nada mais é do que design. E os princípios do Design Thinking, eles são as boas práticas do design. Ok? O que acontece é que, assim, o Design Thinking ele começou sendo aplicado em Stanford para pessoas da área de engenharia, certo? E a partir daí se criou uma escola de design dentro da própria Stanford, que é a D-School, e aí acabou se tornando um fenômeno entre empreendedores, porque entre o plano de negócio, toda coisa que é traçada, a pesquisa de mercado, para você lançar alguma coisa, existe muita coisa que tem que acontecer ali para você não arriscar, gastar sua grana fazendo besteira, investindo muito no negócio que não dá resultado. E o Design Thinking ele serve para isso, para reduzir esse risco e para permitir que você realmente entregue algo que seja inovador. O Design Thinking é dividido em 5 fases. Na verdade, existem outras formas de se dividir. Eu acredito que Alan Cooper divide em 3.
O próprio pessoal da IDEO, quando faz trabalhos humanitários, ele divide em 3 fases também. O duplo diamante ele divide em 4. Existem outras tecnologias, outras metodologias. Mas o que a gente mais vê é esse diagrama aí. A gente tem a fase de empatia, que é quando você vai atrás do usuário para entender ele, entender as dores dele e entender as necessidades dele. Existem diversas técnicas que se usam para isso, certo? Assim, o objetivo não é realmente ensinar, não tem nem condições pelo tempo e tudo mais. Mas assim, existem diversas técnicas que se usam de design, e não só de design, porque design ele acaba pegando técnicas da área de publicidade, psicologia e todo tipo de área, entendeu? Para poder trabalhar. Então, ele usa essas técnicas para poder conseguir dados a respeito desse usuário. Uma vez que ele consiga esse monte de dados a respeito desse usuário, ele vai entender esses dados como é que eles são, que é a fase de definição. Okay? Essa fase de definição é quando você entende onde é que realmente está a dor do usuário, onde é que realmente está o problema. Muitas vezes existe um problema e a gente não sabe exatamente qual é, a gente está tratando o sintoma, mas não está tratando o problema de verdade. Então o design thinking ele serve para isso. Essa fase de definição ela só pode ocorrer uma vez que você tem os dados, uma vez que você tenha saído, uma vez que você tenha ido a campo e conversado com pessoas, e aí você vai ter esse problema melhor definido. E tendo esse problema melhor definido, você vai saber o que atacar. É exatamente quando entra a fase de ideação, que é o terceiro hexágono, que é quando você vai ter ideias, certo? A partir dessas ideias você vai prototipar essas ideias e depois você vai testar com pessoas de verdade, com usuários de verdade. O processo passa por isso, ok? Então, assim, uma coisa significativa no design thinking, na diferença entre o design thinking e o Lean, é que o design thinking ele foca em descobrir qual é o problema. Ele só começa a aparecer com soluções uma vez que ele sabe que ele tem um problema definido. Ele começa a idear, a prototipar e a testar uma vez que ele tenha um problema bem definido. Okay? Para isso ele precisa dessa fase de empatia aí. Essa fase de empatia é fundamental. Steve Jobs, ele, assim, tinha a sua genialidade, mas uma das coisas mais geniais dele era a gestão do design como ele fazia. Ele sabia que ele tinha que colocar o usuário dele, o consumidor dele no centro do processo. Que aquilo ali tinha que ter valor para a experiência humana envolvida. E ele mergulhava muito nisso. Muitas vezes ele falava, não, o meu cliente ele não sabe o que quer, quem sabe sou eu. Por quê? Porque ele investigou, porque ele tinha gente que investigava. Não tinha uma ideia louca e simplesmente lançava. Ele investigava realmente e ele fala a respeito disso. Ele diz que você tem que entender algo muito bem através da empatia. Você tem que compreender a experiência humana por trás daquilo que você está tentando resolver. O Lean Startup, ele tem uma outra forma de se trabalhar. Normalmente as pessoas identificam algum problema, ok? E aí o fundador tem uma visão, certo, do que poderia ser a solução, do que poderia ser um público e do que poderia ser aquele problema. Okay? Obviamente essa solução tem que se basear num problema. A partir daí, ele constrói alguma coisa, ele mede através de métricas, okay? Ele aprende através dessas métricas, e aí ele tem outras ideias e vai melhorando. Isso é o ciclo do medir, né? Construir, medir e aprender, ok? Nesse ciclo aí, ele pode fazer o seguinte, ele pode dizer, vou continuar aqui, eu vou pivotar, está representado ali pelo punho fechado, vou perseverar, que está representado pelo punho fechado, ou vou pivotar, vou sair daqui. Não é exatamente esse o público, não é isso aqui que é a solução. Existem diversas formas de pivotar. Pivotar não é simplesmente desistir. Você pode identificar, por exemplo, você tem tanta vivência com o seu público, passando por aquele ciclo, e você descobre que aquele público ali não é exatamente aquele público que você precisa, ou você descobre que o público que você está atendendo tem uma necessidade mais importante e você vai lá atrás dela. Entendeu? Mas pivotar é exatamente essa questão de você pode mudar a tecnologia de plataforma. Meu público está, na verdade, no iPhone, está no Android. Diversas coisas. Entendeu? Existem diversas formas de você mudar de coisa. Normalmente é de necessidade do público. Muitas vezes tem uma solução que você, reaplicando ela em outro lugar, ela acaba virando uma solução que as pessoas realmente querem usar.
E a grande preocupação do Lean Startup é essa. Enquanto que o Design Thinking se pergunta muito, o que eu devo construir? Qual é o problema? Entendeu? Qual solução vai resolver esse problema? A pergunta do Lean Startup é, eu devo realmente construir isso aqui? Porque capacidade o cara tem, mas a questão é, se eu construir, se eu passar 18 meses desenvolvendo essa ferramenta, as pessoas vão usar depois, ou eu vou passar esse tempo todinho gastando dinheiro e no final das contas as pessoas não vão querer usar, certo? E aí, uma vez que rola esse ciclo, entendeu? O cara, em algum momento, se ele não pivotar, ele persevera, se ele perseverar, ele encontra um encaixe de mercado. E a partir desse encaixe de mercado, que é quando ele vê que o pessoal quer aquilo ali, e que aquilo ali é sustentável, e ele vai ter que levar em consideração diversas coisas, logísticas, tecnológicas, os custos que ele vai ter, por mais que as pessoas queiram, as pessoas talvez não estejam dispostas a pagar caro por aquilo ali. Tem muita coisa para se ajeitar nisso aí. Depois disso ele vai escalar, né? Quando ele encontra um encaixe de mercado é quando ele realmente pode escalar. Então esse ciclo aí, esse loop, ele é o coração do Lean Startup, ok? O Design Thinking também trabalha muito com experimentação. Na verdade, a prototipagem no Design Thinking é uma fase fundamental. Uma vez que o problema está definido, muitas vezes o cara fica naquela de idear, prototipar, testar, idear, prototipar, testar. Se alguma coisa der errado, aí ele volta de novo para a empatia, para poder ir para a definição. Muitas vezes ele acaba voltando para investigar. Peraí, uma solução está dando certo, então bora ver, mas o problema ele já sabe que existe. Então, esse loop ele acontece diversas vezes, tá? Só o cara do EasyDAX, o Thales Gomes, ele passou por 180 versões, desde a primeira versão do MVP até o negócio ter encontrado um encaixe de verdade no mercado. Entendeu? E aí, assim, é uma coisa que a gente tem que se ligar, a gente tem que aprender a prototipar e a entregar essa prototipagem para que a gente possa ter um produto maduro, para que a gente possa encontrar investimento, encontrar atração, encontrar crescimento. O que normalmente as pessoas acham que é o Lean Startup ou o que normalmente elas fazem. Ok? A primeira delas é, o fundador tem a visão, ele leva a sua ideia adiante, ele cria um MVP, ele espera que o investimento aconteça, ele pede investimento, e ele acha que vai escalar automaticamente. Entendeu? Normalmente é isso. Então, uma das coisas que assim, tem que se levar em consideração é o loop do Lean Startup. Ele está ali e ele tem que ser respeitado. Até você realmente encontrar aquilo ali, demora. Assim, você tem que passar você está sempre ajeitando uma coisinha ou outra para poder encontrar a sua solução. Então, bora fazer um comparativo aqui, né? Eu vou falar das semelhanças, porque assim, vai caber a vocês escolher a ferramenta que vai ser mais útil para vocês. Certo? Eu não acredito que elas são assim, mutuamente exclusivas. Você pode começar de uma forma e continuar de outra. O que eu acho que é uma proposta interessante. Bem, tanto o Design Thinking quanto o Lean Startup ele tem um foco na necessidade do usuário. Okay? O Design Thinking, uma das palavras-chave dele é empatia. Certo? E o Lean Startup ele fala, cara, o que importa é se o teu cliente quer comprar ou não. Senão, não vale a pena. Então, a grande preocupação do Eric Ries, que ele traz no livro dele, o Startup Enxuta, é exatamente dizer, o que adianta a gente ter feito tudo dentro do orçamento? Do que adianta a gente ter feito tudo dentro do prazo, se quando a gente entregou o produto ninguém quis usar? Então assim, quando a gente pega metodologias ágeis, as metodologias ágeis elas servem para entregar coisas, elas não servem para saber o que entregar. Entendeu? Uma metodologia ágil é muito bom quando você tem um PO, você tem um cliente lá e você está fazendo aquilo ali sob encomenda para aquele cara. Quando você vai trabalhar com B2C ou B2B, e essa diferenciação está ficando cada vez mais esquisita do B2C com o B2B. Porque na empresa que eu trabalho, por exemplo, a PagCerto, nós estávamos usando o Kanban, acho que é Kanbanchi, uma ferramenta para a gente fazer a entrega do projeto. E estávamos lá usando tudo bem e tal. E por preferência da gente mesmo, a gente descobriu, essa ferramenta aqui não está atendendo o que a gente quer. Então, com um clique a gente pega e diz, não vou mais pagar isso daqui e contratar o Kanban Flow, que é outra ferramenta semelhante, mas atende melhor o que a gente está precisando. Então, assim, quando a
Quando a gente está trabalhando com produtos que normalmente são software as a service, né? A gente tem que ter, assim, tem que saber competir e saber melhorar nosso produto para o mercado, porque às vezes você chega lá e você resolveu aquilo ali, chega outro cara e toma seu carro. Uma coisa fundamental também nos dois é a tendência para a ação. As pessoas falam design thinking e pensam, não, os caras ficam pensando a respeito de design. O design thinking é a maneira de pensar no design, mas basicamente é design voltado para a ação. Então ele tem alguns preceitos que dizem, mostre ao invés de ficar explicando, seja participativo, faça logo e tudo mais. Erre logo, entendeu, para poder acertar mais cedo. E aí o design thinking, ele diz aí, né? O Lean Startup ele diz a mesma coisa, assim, que o Eric Ries era muito mais sucinto. Ele fala, ler é bom, fazer é melhor ainda. Ok? Todas as duas ferramentas têm foco no aprendizado. E assim, é uma coisa que é complicada, porque a gente tem muito, assim, uma vez que a gente tem a foco no aprendizado, você vê que os dois estão aí, tem a mentalidade de testar para aprender, não para validar. O outro fala, a única forma de vencer é aprendendo mais rápido do que todo mundo. A gente, quando fala em validar um produto, a gente está validando o produto. A gente vai conversar a respeito disso mais tarde, para vocês em relação à prototipagem. A gente lança um produto ou faz o MVP, não é para validar aquilo ali, não é para validar a solução. É para a gente aprender com a solução. Okay? Que a gente valida hipóteses a respeito daquela solução. Mas, assim, quando a gente vai atrás de um sim ou não, a gente tem um problema, a gente está agoniado, a gente vai lá e cria uma solução e bota no mercado, depois de ter suado a camisa para poder fazer um MVP mais complicado do que ele sempre deveria ter sido. Assim, nunca deveria ter sido tão complicado, mas a gente vai lá e faz um negócio complicado. E a gente vai validar, a gente pensa, ou é sim ou é não. Não é exatamente isso aí que a gente quer. Quando a gente colocar sim ou não, a gente vai de forma binária, entendeu? A gente vai pedindo sim e vai buscando justificativas para aquilo ali funcionar perfeitamente. Quando na verdade, quando a gente vai para aprender, a gente sabe no que aquilo ali funciona e descobre no que não funciona também. E a gente pode agitar essas coisas. Ok? Então, para que você aprenda, então a gente tem foco no aprendizado. Para que você aprenda, você tem que fazer experimentos. E logo, certo? Logo para poder. Quanto mais você passa tempo investindo numa ideia, mais você se apega a ela. E interesse da game over mais na frente. Entendeu? Então, assim, todas as duas ferramentas, elas usam a prototipagem como uma coisa muito fundamental. Entendeu? O que o Tim Brown chama de protótipo, o que o Design Thinking chama de protótipo, o Lean Startup chama de experimento. A diferença grande é que como o Design Thinking sempre foi muito usado para a construção de produtos de verdade, físicos, então os protótipos muitas vezes aconteciam dentro não era lançado no mercado, vamos colocar dessa forma. Eles iam testar protótipos nas casas de pessoas, em ambientes de real uso, mas não virava um produto antes. Enquanto que no startup ele diz, o protótipo ele já é um produto, o experimento já é um produto. Agora ver se a gente consegue entrar nele disso aí. Certo? Para que você possa fazer experimentos, você tem que aceitar que você pode falhar. Então, assim, a falha, segundo os dois, tanto o Tim Brown quanto o Ries, ela é fundamental para que você possa aprender. Se você não estiver falhando, você não está aprendendo. Ok? E, claro, você tem que falhar no começo do processo. Porque quanto mais, se você demorar para falhar ou depois, você gastou muita grana fazendo aquilo ali. E, assim, quando a gente trabalha com startups, a gente sabe como é complicada essa questão da grana. O cara faz lá com o tempo que ele tem, com o aperreio que ele tem, assim. Às vezes o cara está trabalhando e trabalha na startup fora do trabalho, às vezes ele larga tudo para aquilo ali, fica com aquelas economias e vê a grana indo embora até o negócio decolar. Então, assim, é importante ter em mente que você tem que falhar logo para poder você mudar a direção do seu navio o mais rápido possível. Okay? Então, em relação à aplicação, como eu estava falando, o Design Thinking ele só começa a idear a partir do momento que ele descobre qual é o problema e o que as pessoas realmente estão precisando. Então, ele serve muito para problema desconhecido cabeludo. Problema cabeludo, na verdade, é uma tradução livre. Existe um termo em inglês chamado wicked problems, que são problemas que são gerados por causa de outros problemas que são gerados. Assim, você acha que o problema, na verdade, é um sintoma
de outra coisa, querer outra coisa, de outra coisa. E o design thinking ele tem a capacidade de se dar o tempo para investigar isso. Entendeu? E aí ele assume que a solução para o problema é desconhecida. O Lean Startup, ele assume que ele conhece o problema e ele tem uma proposta de solução, mas ele também assume que vai ser incerto. Ele diz, estou com essa proposta aqui e vou testar ela até chegar numa coisa que realmente resolva o problema. Nem sempre o problema é realmente conhecido. Às vezes o cara está tratando o sintoma, mas no meio do caminho ele descobre ou pivota ou realmente é dele melhor. Aquilo ali. Certo? Isso daí, assim, em relação à aplicabilidade, é isso daí. O design thinking fica muito melhor para você aplicar com produtos físicos. Né? Uma vez que você lança um produto físico, você pode lançar uma versão 2.0 dele e atualizar automaticamente o do cara. Entendeu? Enquanto que no startup, para quem faz produtos digitais, é muito legal. Ok? Então, vamos conversar a respeito do protótipo do MVP. Eu vejo que o MVP do protótipo ele é sempre um problema quando a gente fala a respeito disso daí, porque às vezes a solução que a gente tem é um pouco grande, a gente não sabe exatamente como fazer para poder entregar ela direito. Como a gente está vendo ali no startup, o cara chega lá, o cara tem ideia, ele constrói, ele mede, ele aprende. E a partir do aprendizado dele, ele tem mais ideias, constrói e vai testando aquilo ali. Normalmente isso daí é dentro de um ciclo. Mas existem coisas que você testa, que você pode testar na sua solução antes de você fazer o seu grande aplicativo do que quer que seja. Né? Se eu não me engano, foi o fundador do LinkedIn que disse que se você não tiver vergonha do seu primeiro produto, é porque você não se atrasado. Certo? E não se trata apenas de ser um produto de fato. Você pode pivotar o próprio conceito, a própria premissa em cima daquela solução. Então a gente vê que o problema normalmente está aí. O cara tem ideia de solução e acha que tem que transformar aquilo ali tudo em algo tangível que as pessoas saem usando. Que é exatamente essa coisa de eu tenho ideia, eu tenho meu produto, eu vou seguir adiante com ele, fazer tudo e só depois é que eu vou testar com o mercado para ver como é que está. O que acontece é o seguinte, a maior parte das pessoas que trabalham com startups e o Eric Ries sugere isso daí, o próprio Tim Brown sugere isso daí, que você faça experimentos e protótipos com parte da solução que você imaginou. Okay? Como é que funciona essa coisa de experimento e protótipo com parte da solução? Como é que você diz? Eu vou prototipar parte de uma solução. Toda solução ela é baseada em hipóteses. Ok? Se você acha que pessoas vão comprar alguma coisa na internet e você pensa em fazer aquele e-commerce e fazer aquele, ou talvez um marketplace, né, diversas pessoas vendendo e tal, seguindo o site como se fosse o Mercado Livre, não tire isso daí, veja se você consegue vender. Vai no Facebook, vê se as pessoas realmente comprarem aquilo ali pela internet e tudo mais. Existem exemplos, na verdade, um exemplo, na verdade, que eu coloquei aqui, inclusive mencionado pelo Eric Ries. Mas assim, a grande ideia é a seguinte, você tem se o seu site ele vai ser de calçados masculinos, femininos, se ele vai ser um marketplace para calçados, se ele vai ser qualquer coisa, ele tem uma premissa mais básica, ele tem uma hipótese mais básica que é, as pessoas vão comprar sapato pela internet sem experimentar. Entendeu? E se comprarem, como é que vai ser essa coisa da política de compra? Vai ser sustentável para você, para o seu negócio? E por aí vai. Entendeu? Então, toda vez que você tem uma ideia de solução, você tem uma hipótese que é a mais fundamental. Depois tem outra que se baseia naquela outra. Depois tem a questão da fundação, da estrutura e do acabamento. O acabamento você vai se preocupar depois. Primeiro você valida as questões primárias, aquilo ali que é o cerne do seu negócio. E se não tiver aquilo ali, não vai funcionar de forma alguma. O Nick Swimmer, que é o fundador das Zappos, como foi que ele validou, como é que ele fez o maior site de sapato do mundo? Ele foi lá, fez um e-commerce básico, com uma ferramenta dessas de e-commerce baratos, tirou fotos, encontrou um parceiro, tirou fotos dos sapatos, colocou lá, não fez estoque, ok? Viu se as pessoas estavam dispostas a comprar. Quando as pessoas começaram a comprar, ele tinha feito o pacto com o parceiro dele, começaram a comprar, eu venho aqui, comprar você e vendo para o pessoal. E aí, o que ele queria validar? Se as pessoas estavam realmente dispostas a comprar sapatos pela internet. Okay? Esse cara aí. E existem outras formas de se validar. Eu e
Felipe Tavares, estamos trabalhando num projeto. E a primeira coisa que a gente vai validar é, peraí, as pessoas se interessam realmente por isso aqui. E ele vai validar com o quê? Com Google Forms, com propaganda no LinkedIn. LinkedIn não é Instagram. Então, assim, com o Google Forms, se as pessoas se interessarem por isso daí, é que a gente vai dar o próximo passo. Entendeu? A gente não tem que ter essa noção de que a gente tem que... O protótipo no design thinking ele está no termo mais abrangente. E o experimento para o Eric Lewis, o MVP para o Eric Lewis também. Ele não é necessariamente um produto, e o protótipo não é aquele protótipo final que vai para a fábrica. Entendeu? Você vai fazendo séries de protótipos e refinando eles até que você poder chegar na solução final. Ok? Então é isso, pessoal. Obrigado aí. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Obrigado, Ciro. Parabéns pela palestra. Ao mesmo tempo que a gente está discutindo sobre essa necessidade de botar isso na cabeça de todo mundo do ecossistema, porque é isso que vai fazer com que soluções que surtam aqui no nosso ecossistema sejam mais úteis de fato. Né? E aí, pessoal, dúvidas? Alguém tem alguma dúvida sobre a palestra? Eu tinha uma dúvida, mas já que era assim, se eles eram complementares, se eles eram substitutos, né? Então, assim, a gente normalmente fala, não, uma coisa serve para uma coisa, normalmente design thinking é gente rica colando post-it na parede. Existe essa ideia errada também, e que na verdade não é exatamente o caso, mas muita gente faz curso no Vendendo, eu já cheguei a ver coisa desse tipo acontecendo, que na verdade o que você tem que fazer é sair do ambiente onde você trabalha, você tem que sair do escritório, conversar com pessoas e tudo mais. É o que normalmente a gente está fazendo aqui. Em Aracaju, tanto a Chile, a gente está tendo um workshop de design thinking, quanto o Felipe Tavares faz isso daí também, mas às vezes chega pessoas de fora para dar cursos e, como não conhece a área, como não sabe, assim, às vezes é só um fim de semana que o pessoal tem e tal, aí não dá esse espaço para que as pessoas façam isso. O que acontece é o seguinte, o Lean ele serve para você saber se você deve entregar aquela solução. O design thinking serve para você descobrir aquilo ali que você precisa entregar. Ok? Se você não tem a limitação do design thinking de produzir se for a limitação de produzir um produto para ser lançado no mercado, se você é uma startup, você pode começar pelo design thinking e trabalhar a partir do Lean, uma vez que você descubra qual é o problema. Isso daí é muito útil, porque teve um Caju Valley aqui que teve um consultor de investimento, deixa eu ver o nome dele. Do Criatec 2. Guilherme. Pronto, Guilherme ele disse uma coisa interessante. Ele falou, cara, as empresas que estão a fim de investir, elas estão a fim de investir em fintechs e em health techs. Okay? Ou seja, empresas de tecnologia voltadas para finanças e para saúde. Então você pode dizer, cara, eu quero investir, fazer uma startup na área de saúde, e você usar os 2 primeiros passos, vamos botar dessa forma, do design thinking até o terceiro. E aí, a partir daí, você trabalhar de forma Lean para ver se aquilo ali dá certo ou não, e se não der certo, você pivota ou sai fora. Entendeu? Mas às vezes, teve uma vez que eu vi uma conversa no Caju Valley, um cara investidor, alguma coisa assim, ele falou, sinto muito, mas eu não confio em uma solução que está sendo feita em que um dos fundadores da startup não esteja sofrendo ou não já tenha sofrido daquele problema. E é o que ele traz exatamente isso, essa questão do design thinking, da empatia, que você tem que entender aquela pessoa que sofre aquele problema para poder trazer uma solução para aquilo ali. Muitas vezes, quando a gente trabalha só com linha, quando a gente tem uma ideia para uma startup, a gente está falando do problema do outro sem nem conversar com o outro. E aí a gente vai inventar uma solução que, na verdade, muitas vezes não atende. Quando a gente sofre o problema, é muito mais fácil para a gente resolver aquele problema. Porém, não necessariamente vai escalar, nem todo mundo é você. Né? Foi uma resposta para o Thiago. Bom, e aí, pessoal, mais alguma dúvida? Não, eu só queria falar uma coisa, né? Eu faço parte lá do grupo do Ciro, acho que é muito bacana, e vão existir outros, tá? Um grupo de estudo que acontece com o XDA. Eu queria que você falasse até do programa que a gente está querendo fazer junto com o pessoal. Eu não posso dar spoiler, não? Eu não sei se é cedo para falar. Mas assim... Não precisa dizer de onde é, não. A gente tem um grupo de estudos da XDA, que é um workshop, certo? E a gente... Eu não vou dizer exatamente onde é, mas a gente tem... E a gente começou trabalhando um problema hipotético, né? A gente
está passando pelas fases do design thinking, passando pelas ferramentas do design thinking. Acho que é muito importante aprender as ferramentas e realmente pôr em prática. Já está com um grupo agora de 6 pessoas, que deve crescer no próximo ciclo. Está terminando um ciclo com esse problema fictício, né? Um problema real, mas que a gente não vai encontrar a solução que vai ver a luz do dia, que é exatamente o problema do supermercado, como melhorar a experiência do supermercado, essa conversa que a gente está tendo lá. E aí o pessoal fez entrevistas, e a partir dessas entrevistas, personas e tudo mais, aquela coisa. E aí a gente vai falando, não, a gente vai ficar trabalhando problemas fictícios, ou que não vão, assim, soluções que vai fazer soluções que não vão ver a luz do dia para sempre. Agora começar a trabalhar problemas reais. Para que a gente pudesse trabalhar problemas reais, a gente ia pegar o problema da empresa, falando assim, para mim trabalhar de graça, vamos dizer dessa forma. Então, a GDA, a partir do próximo ciclo, a gente vai estar abraçando causas sociais, trabalhando com ONGs e trabalhando design thinking em cima de soluções para esses grupos, né, causas socioambientais. Ok? Sim. Minha dúvida é se você já teve alguma experiência em aplicar essas metodologias em uma cultura que na verdade não conhece ou não está aberta a essa tecnologia. Então, eu acho assim, quando você vai trabalhar com uma startup, você tem que estar aberto a pelo menos ouvir. Okay? O design thinking ele é muito mais complicado de se aplicar nesse caso. Assim, acho que existe uma empresa não nasceu para ser startup o tempo todo. As empresas crescem. Okay? Quando você trabalha com startup, quando a startup está pequena, você tem essa coisa de ser muito mais econômico, mesmo que você não aplique o Lean, a metodologia como ela deve ser aplicada, você é muito mais econômico em relação a seus recursos e você pega aquelas funcionalidades para entregar que você vê que seus clientes realmente precisam e que são indispensáveis. O que acontece é que muitas vezes, quando a empresa cresce, o cara fala, agora eu vou fazer tudo que eu nunca pude fazer. E aí começa a entregar coisa que não é exatamente o que o cliente quer e pode quebrar por causa disso. Entendeu? Isso aí já aconteceu comigo antes, em Recife. Certo? Trabalhei em 4 startups, meio assim em 2, que foi startups que pivotaram logo, e dei consultoria para mais 2. Então você vê esse tipo de coisa acontecendo. O pessoal recebe algum investimento, ou ganha alguma coisa, ou começa a crescer e o pessoal não sabe o que fazer com aquilo, ou então vê outra pessoa e entrega melhor, entendeu? E porque você relaxa e diz, eu não vou dessa empresa. Mas isso é coisa do empreendedor, né? Assim, o cara começa e ele sabe que foi a visão dele. O cara, quando começa qualquer negócio, ele pensa, cara, comecei esse negócio aqui do zero. Entendeu? Foi confiando nos meus instintos que eu construí essa empresa. Só que chega um momento em que confiar nos instintos não é suficiente. Entendeu? E aí o cara não abre espaço para contratar uma pessoa voltada para isso, ou alguma coisa que possa orientar ele nesse sentido aí, e muitas vezes cai também. Não é raro. Mais alguém? Oi. É só um reforço, né, que reforçando a intenção dessa palestra, eu creio assim, que o design thinking a gente não precisa ficar enxergando como se fosse é mais uma metodologia, sei lá, como se fosse estudar psicologia, ou se fosse estudar, sei lá, vendas. Cara, é a essência do que a gente está fazendo aqui, que é startup, né? Se a gente enxergar a importância desse tipo de mentalidade, precisa enxergar isso como uma mentalidade. O fracasso é só questão do tempo, entendeu? Eu falo isso porque eu já falei isso algumas vezes, né? Acho que muita gente aqui que inclusive hoje está empreendendo e já está rodando há muito tempo, já fracassou algumas vezes. Eu já fracassei 2. E uma delas foi justamente por não ter usado design thinking, eu não conhecia na época, e ter feito uma coisa que era fantástica para mim. Mas ninguém quis comprar no final das contas. Estava perfeito o aplicativo e tudo mais. Então, quem é programador ou quem é muito bom em alguma coisa, lembre-se que tem uma coisa, vou até perguntar a vocês, tem uma coisa que vocês não negociam de jeito nenhum, que não tem preço, que é os valores que cada um de vocês tem. Então vocês têm que lembrar isso. Os valores dos seres humanos são inegociáveis. Então se você não corresponder a esses valores, você pode dar de graça que o cara não vai querer. Vocês podem lembrar que tem coisas que vocês até negam, que dão de graça para vocês e vocês falam, não me interessa. E é isso que vai acontecer também com a solução de vocês quando vocês fogem desses valores do ser humano que está atrás do seu cliente. Você pode estar fazendo o que for, estou fazendo um drone para não sei o quê. No final tem um ser humano que vai usar.
no final tem um ser humano que vai ser impactado. Aí se você não enxerga ele, é só questão de tempo, entendeu? Eu acho que é mais esse sentido que a gente tem que reforçar dessa palestra que está aqui para justamente fortalecer esse ecossistema, né, com essa mentalidade. E dar um parabéns para a Cira, que é eu sempre falo, né, um grande profissional que eu conheci aqui da área de design, chegou há pouco tempo de Recife, a gente chegou um pouco parecido, né? Eu sou daqui de Aracaju já, um grande profissional da área de design. Parabéns pela palestra. O meu é só para complementar, que uma vez eu estava assistindo uma palestra no YouTube.